A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei a opinião, né? Quando nós descobrimos que a minha mãe estava grávida, a minha primeira reação assim foi na loja comprar uma roupinha para ela, porque nós éramos em duas e eu sempre queria ter mais uma irmãzinha ou irmãozinho, para ver a festa dele em casa, como é que é ver uma criança crescendo de perto, ter aquele contato assim. O Dr. Mauro, que é o médico dela, ginecologista, chamou eu lá para falar. Aí eu caí numa situação muito difícil, muito complicada para poder chegar em casa e falar para elas. Aí eu cheguei, não tive coragem não. Foi uns 3 dias para poder falar. A reação foi triste, eu chorei muito no dia que meu pai chegou e me falou. Eu e minha irmã sofreu muito. Quando ela veio começar o pré-natal, através de um ultrassom, eu fiz um diagnóstico de anencefalia. Posteriormente, eu mandei ela retornar dentro de uma semana, repeti novamente o ultrassom, foi confirmado. Mandei posteriormente para outro colega para também não ter dúvidas sobre o diagnóstico, e a partir daí nós mandamos ela para acompanhamento em Franca na gestação de alto risco. A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo a Marcela não tem. Isso aqui é uma vista parcial da coluna que ela tem perfeita. E aqui é um corte do sistema nervoso central de lado, né? E você vê toda essa estrutura de córtex cerebral que a Marcela não tem, junto com o tronco cerebral. Isso é o que a Marcela tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Encefalia não é uma patologia rara, é uma patologia comum. Em cada 1000 gestantes, uma pode ser portadora dessa patologia. O que nos chama atenção, no caso da Marcela, é a sobrevida dela. O relato dos casos de anencefalia, geralmente, o que eu tenho lido nas literaturas médicas, são os prognósticos muito ruins, com sobrevida, geralmente, após o nascimento, de 4, 7 dias no máximo. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Porque aí vai esperar mais 5 meses para frente para poder nascer, depois vai nascer, vai morrer com 2 dias, 1 dia ou 1 minuto, então o sofrimento vai ser maior. Era um prognóstico muito ruim para Marcela, mas que eu era totalmente contra a realização de aborto. Então acho que matar uma criança não pode, porque o tempo de vida da pessoa, isso aí ninguém, só Deus mesmo, que não sabe quanto tempo de vida dura. Porque primeiro o médico ele tem que buscar a vida, procurar fazer com que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Então, um médico que vai contra os princípios da vida, já começa a ser uma coisa meio complicada. E a gente lá em casa, assim, eu falava assim, se for para vir para me dar força, para me continuar a minha gravidez, a porta está aberta para quem quiser vir. Mas se for para vir falar para me tirar, para mim não seguir gravidez adiante, pode ir embora. E o dia do nascimento da Marcela, que eu vi ela ali, aquela coisa mais linda, chupando o dedinho, eu falei, meu Deus, como é que pode? Depois desse dia, eu passava na Santa Casa todos os dias para ver ela. E nisso era cada vez assim,
uma esperança de que a Marcela vai ficar junto com nós até o dia que Deus quiser. Ela ficou no hospital durante os 6 primeiros meses de vida dela. Nesses 6 primeiros meses de vida, a Marcela ela apresentou 2 paradas respiratórias e uma parada cardíaca. O que também nos chamou a atenção foi essa volta espontânea, não foi usado nenhum tipo de droga para reanimação. Ela foi somente oxigenada, massageada e ela voltou nas 2 paradas respiratórias a respirar sozinha, e a parada cardíaca foi feita também só uma massagem cardíaca com a volta espontânea. Ela teve também um quadro de pneumonia, mas uma pneumonia bem tranquila de ser tratada. E depois desse quarto, foi no 4º mês de vida, depois desse 4º mês de vida, Marcela passou muito bem. Aí nossa preocupação era assim, tá melhorando a qualidade de vida dessa criança, porque a princípio nós não acreditávamos que a gente poderia ter dado alta para ela. Como a Marcela ficou 2 meses praticamente sem nenhuma intercorrência, nesses 2 meses nós conversamos com a família para que, se ela organizasse algum lugar próximo ao hospital, que fosse de fácil acesso tanto para mim quanto para ela, está chegando ao hospital, nós arriscaríamos dar alta para a Marcela, porque a princípio ela precisaria só de um concentrador de oxigênio, que seria um capacete de oxigênio que oferece à Marcela um ar com mais oxigênio, mas a respiração e todas as funções delas são espontâneas, ela faz sozinha, a respiração dela é espontânea, ela só respira um ar com mais oxigênio. Ela sorri, ela grita comigo. Quando ela não sente bem de um jeito que eu coloco ela mexe bastante, ela grita, ela reclama. Eu converso com ela, ela escuta. É coisa que os médicos não explicam. Alguns movimentos, e a maioria são reflexos, né? Ela não tem a capacidade de coordenação de movimentos. Mas sempre a gente percebia no dia a dia, e quem cuidou dela, e principalmente a mãe que fica no dia a dia, que a Marcela respondia a estímulos coordenados também. Uma das coisas que mais me chamava a atenção era o fato dela assustar com o barulho de telefone, ela reconheceu o som da mãe. As poucas vezes que nós tiramos ela de perto da mãe para fazer os exames, que foram as ressonâncias magnéticas, ela chorou, ela ficou muito agitada e era assim uma incógnita. Nos exames, no último ressonância, a gente teve uma resposta científica, porque a Marcela possui todo o conduto auditivo perfeito. Então a Marcela, sem entender, porque ela não tem onde processar esses dados, ela escuta. E isso é uma das explicações por ela ter esse contato tão importante com a mãe, ela perceber a presença da mãe. A Marcela escuta, mesmo sem entender. E até quando que isso, assim... porque ela tem toda a coluna, a medula dela é toda formada e toda perfeita. Então ela tem sensação de dor, ela tem sensação de calor. Ela não tem onde processar essas informações devido à ausência do córtex cerebral. Eu fico muito triste quando saem umas reportagens que falam que a Marcela não sente, não tem assim gosto. Porque eu coloco laranja na boca dela, assim, na sonda, ela sente, ela não gosta de laranja. Ela não gosta de laranja, não gosta de beterraba. É boa ela ficar cuspindo, ela não gosta. Eu acho que ela sente e muito. E graças a Deus estou aqui com a minha gordinha forte no berço lá a cada dia.